antes de iniciar essa live, que de forma alguma se trata de religião, tá? Nós estamos, então, a todo tempo aqui falando sobre energia, o que somos comprovadamente, né? Já que somos matéria, né? Então, aqui nós estamos buscando a origem do problema, que se reflete na nossa vida como um todo, né? Através de repetições de padrão, tá? Independente da sua crença, aqui nós vamos tratar hoje sobre a energia que te foi emprestada, né, para viver a vida que você vive hoje, para ser quem você vê no espelho todos os dias. Então entenda que o seu corpo físico, ele pertence à biogenética ou ao que nós chamamos de DNA, que você herdou dos seus antepassados, tá? Então entenda-se aí como antepassados os pais, os avós, né? Os bisavós, até os tataravós, né? E um pouco de cada um que veio antes de você, porque você não veio agora, veio muita coisa antes de você, tem muita gente aí, né? Então, o corpo em si, ele nasce, ele cresce, ele vive e ele morre, né? Eu creio que nesse sentido, todos nós concordamos com essa afirmação, né? Então, a energia não. A energia que você carrega não é assim que funciona, tá? E é cientificamente comprovado que a energia, ela nunca deixa de existir. Ela apenas se transforma. Percebe? Então, a ciência, ela defende que a energia, ela é uma grandeza física medida em joules, que é obtida quando realizamos trabalho, né? A energia, ela é uma quantidade que se conserva, isso é, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela apenas é transformada, ela muda de lugar, ok? Nesse sentido, então, agora sim, nós vamos entrar exatamente no nosso tema, né? Você certamente já ouviu falar de terapia de vidas passadas, sim? Ou regressão. Ou ainda ouviu falar de repetições de padrão, né? Já ouviu falar que várias vidas passadas interferem no seu desenvolvimento ou prosperidade atual. Não é isso? Então, você já ouviu falar também, provavelmente, em karma. Então, de forma simples, o que é karma? É uma situação ou uma coisa desagradável, né, que se repete até que você consiga transformar em algo ou situação melhor. Tá certo? Então, isso por quê? Porque a lei universal da existência, ela nos diz que vivemos sempre para nos melhorar diariamente, né? O homem, ele é um animal criado
para constante evolução. Por esse motivo é que a investigação de repetições de padrão, ela é tão explorada dentro da terapia, né? A sua vida, ela pode estar travada porque você anda repetindo padrões que não contribuem para a sua evolução, tá? Então, aí a gente cai num problema, né? Quando nós falamos em vidas passadas, geralmente as pessoas entendem como reencarnação. E aí elas levam isso para o lado religioso da questão, né? Então acontece que a energia e a vida que vieram muito antes de se existir uma religião criada pelo homem, tá? Eu creio que todos concordam, né? Que as religiões, elas foram criadas pelo homem e mais, cada religião, ela carrega consigo crenças civilizatórias, né, sobre a natureza humana. Mas independente da sua religião, tá? Você já deve ter ouvido falar de vidas passadas, e mesmo que você não acredite nisso, né? É comum as pessoas dizerem assim: na outra vida eu fui assim, na outra vida eu fui assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas perceba uma coisa, que geralmente a pessoa não se reconhece fisicamente como agora, tá? E aí eu te pergunto, como você acha que poderia ser possível ter outras vidas? Você já se fez essa pergunta alguma vez? E mais, como as vidas passadas podem interferir na sua vida atual, né? Essa pergunta é pelo fato de que todos nós sabemos que os seres vivos morrem. E a gente não ressuscita, né? Uma vez que morre, morreu. Acontece, e aí você pode até me perguntar, então por que eu carrego esse fardo de repetições que atrapalha todas as áreas da minha vida e não me deixa prosperar e ser feliz como eu quero? Como? E aí eu te respondo, é por isso que o autoconhecimento deve entrar na sua vida com força total, tá? Para ampliar as suas possibilidades de virar o jogo a seu favor. Parar de repetir padrões que não lhe pertencem nessa vida. Simples assim, não te pertence. Mas você insiste em carregá-los, tá? Então, e aí você me pergunta, tá, mas que coisa é essa de repetição de padrão? Por que isso existe? Por que atrapalha tanto a minha vida? E é aí que entra a questão, então, de vidas passadas, regressão e energia, tá? Você pode chamar como preferir. Mas a origem de tudo está em algo que já existiu e você ainda não se deu conta. E a isso nós chamamos de repetição de padrão, tá? Então, a repetição de padrão, como a gente fala, ela se dá de duas formas diferentes. Por essa vida que você vive hoje, né? A sua vida desde o seu nascimento, e por outras vidas.
E aí a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Por essa vida, talvez você esteja repetindo padrões dos seus antepassados. É isso mesmo. Que são os seus pais, os seus avós, bisavós, né? E até mesmo de algum parente consanguíneo excluído da família. Sabe, aquele parente que ninguém mais quer se lembrar dele? Ou quando se lembra, só tem reclamações por aquela pessoa? Tem alguém assim na sua família? Então perceba, se tiver alguém assim na sua família, alguém da família está repetindo os padrões dessa pessoa que está sendo excluída, tá? E é o que chamamos aí de karma genético, tá? E isso se dá por conta de crenças e valores aprendidos durante as gerações dos seus antepassados, tá? Por exemplo, pais ou avós cujo relacionamento resultou em separação, em brigas, né? Pode ser que os seus relacionamentos estejam se repetindo e que, por mais que sejam reflexos, são também crenças e valores aprendidos que o seu subconsciente insiste em se manifestar em você. Até o dia em que você mesmo se liberte desse fardo, de forma consciente e consistente, né? Porém, essa origem, ela pode se apresentar na vida também como falta de prosperidade financeira, né? Ou como saúde debilitada, por exemplo. Então, existem várias formas de você estar trazendo para si o karma genético. Entende? Então, não é uma repetição fiel, mas sim uma repetição de sentimentos e sensações que prejudicam, sim, a sua vida atual. Então, é preciso que você entenda um detalhe. Regressão da vida atual só é possível até a fase uterina, ou seja, por essa vida atual, ok? E que o simples fato de você se lembrar com detalhes de alguma coisa que já aconteceu a qualquer momento já é um tipo de regressão. Porque regressão significa voltar atrás, tá? E se você traz para si mesma e sente no seu corpo, então, a lembrança, né, de momentos vividos e as emoções que isso te causou, como se você tivesse, como se estivesse acontecendo agora, né? Isso é uma regressão. Se você sente na sua fisiologia o que já passou, isso é regressão. Então a questão é relembrar e se emocionar sem um plano de ressignificação. Gente, é simplesmente sofrer duplamente, né? E intensificar essa dor e potencializar os bloqueios emocionais que te atrapalham. Entenda que lembrar é parte da condição humana. Isso é memória, né? Mas sofrer igualmente com essas lembranças é apenas repetir os padrões de sofrimento e insistir em viver com eles.
tá? Então, nesse caso, o mais aconselhável é investigar. E sim, através da terapia. E fazer a regressão ideal para se encontrar a origem do que te incomoda. E ressignificar. Para redefinir crenças, valores e comportamentos para o seu aqui e agora. Através de treinamentos específicos, sim. Dificilmente se consegue ressignificar sozinho, tá? É muito difícil. Sempre é necessário uma ajuda profissional, tá? Então eu peço, se vocês estão gostando do conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, dá aí uns coraçõezinhos, né? Assim o Instagram entende que é interessante e manda para outras pessoas também, tá bom? Um outro fator, e aí o mais provável, tá? É o karma energético, ou seja, energia carregada de vidas passadas, tá? Lembra quando eu falei que cientificamente a energia não se cria e nem se destrói? A energia apenas se transforma ou muda de lugar? Pois bem, o corpo humano, ele é composto sim de células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, e assim, aos pouquinhos, né, e cada vez mais, com partículas energéticas menores, pouquinho, até chegar aquela coisinha que praticamente nem se vê, né? Hoje, atualmente, nós já temos conhecimento da energia chamada bóson de Higgs, tá? Que ficou assim carinhosamente conhecida como partícula de Deus, né? Lembrando que na ciência, Deus é o nome que se dá para o centro da criação de tudo. Então, tudo aquilo que está presente em tudo, né? No caso, a energia é a única coisa que se tem ciência que está presente em tudo, tá? Por isso, então, partícula de Deus. Então, ou seja, nós humanos também somos centelha divina, né? Uma vez que somos energia condensada que se fez matéria num corpo humano. Então, a partícula de Deus está em nós. Nós somos a centelha divina, né? E aí, a gente entra numa outra coisa. Se nós somos energia e a energia não se destrói, então, como seria correto afirmar que quando nós morremos, quando o corpo morre, a energia não morre? Ela apenas se transforma e vai para outro lugar? Sim. E esse lugar, ele pode ser chamado do que você quiser, tá? Pode ser chamado de paraíso, de céu, de inferno, de outra dimensão, ou até mesmo, né, os mais espiritualizados, de centro de recuperação, né? Para poder, num futuro, habitar um outro corpo, tá? Então, vamos entender tudo isso, que parece complexo, mas na verdade não é, mais simples do que se imagina. Olha só, quando existe um encontro de um óvulo com um espermatozoide, o que acontece nesse momento é o acasalamento ideal entre a biogenética dos pais, tá? Que nós podemos chamar tranquilamente de DNA, tá? Mais o que nós chamamos de centelha divina, que seria energia.
que juntos formam a matéria que nos é apresentada como corpo físico. Tá percebendo? É simples a coisa. Então você já percebeu, por exemplo, que um bebê, ele já nasce sabendo sugar o seio da mãe para se alimentar? Ele já nasce sabendo. Ele já sabe que se ele chorar, ele vai ser confortado de alguma forma? E aí? Da onde vem essa inteligência? Né? Ela é uma inteligência já formada energeticamente, né? Da qual nós só temos informação daquilo que nós precisamos para iniciar o nosso processo de desenvolvimento humano. Só, né? Pois bem, essa centelha divina que habitou, então, o novo corpo, ela não foi criada. Ela já existia. Ela vivenciou muita coisa, que é o que nós chamamos de vidas passadas, né? Olha só, se você fizer regressão de vidas passadas, você vai perceber muitas coincidências para com a sua vida atual. E provavelmente muitas dessas repetições de padrões que nós dizemos, você também vai perceber, tá? Nós estamos falando mais especificamente de padrões emocionais que interferem no nosso desenvolvimento como um todo, tá? E isso acontece porque as energias, elas se transformam para se aperfeiçoarem. E o mesmo acontece com a gente. A gente está aqui para a gente se melhorar, se aperfeiçoar. O ser humano, ele está aqui para isso, para evoluir, como um todo, né? Então, nós temos em cada vida, podemos dizer assim, uma oportunidade de fazer diferente, né? E nos redimir por alguma coisa, nos aperfeiçoarmos enquanto seres evoluídos, enquanto energia que somos, tá? A ideia é sempre a busca da perfeição. E a perfeição está na prosperidade e na felicidade, tá? Isso inclusive explica porque na maioria das vezes, ao se fazer uma regressão de vidas passadas, as lembranças são, na sua maioria, passagens de dor, de desconforto, de conflitos, tá? Se for bem observado, os momentos lembrados, eles costumam se identificar de alguma maneira com a sua vida atual, mudando talvez cenários, os motivos, provavelmente, mas as consequências emocionais, elas são sentidas agora. Sua aparência física, né, nessa regressão de vidas passadas, perceba que também é outra. Ela não é a sua aparência atual aqui, tá? Você se vê de uma outra forma. Então, como é que isso é possível, gente? É possível porque energia não tem tempo, não tem espaço, tá? Apenas é. E nunca acaba. Ela só se transforma. E um detalhe, a energia, ela possui consciência, tá? Então, você carrega no seu arquivo inconsciente
todas as memórias de vidas passadas que utilizaram a mesma energia que te foi emprestada para a sua vida atual. Perceba uma coisa, não é o corpo que te foi emprestado, tá? O corpo se fez com o encontro do DNA dos seus pais. O que te foi emprestado é a energia que preenche o seu corpo e a sua mente. É o que faz você sentir, tá? Então, quando a gente diz que a energia tem consciência, nós estamos querendo dizer que a consciência da sua energia está no seu inconsciente, tá? Que com treinos e estudos, você consegue, aos poucos, tomar conhecimento do que lhe é permitido a nível espiritual, tá? Aliás, o que chamamos de espiritual ou alma é justamente a energia que habita em seu corpo. É isso. Então, o que acontece é que nessa vida, como você é hoje, você está tendo uma oportunidade de fazer melhor, de mudar os seus padrões vibratórios e comportamentais e fazer diferente e evoluir a energia que te habita, né? Então, quando você se dá conta disso e descobre a origem do que te bloqueia, do que te puxa mesmo para trás, você adquire a verdadeira consciência sobre si. E consegue, se você verdadeiramente quiser, finalmente se libertar, quebrar padrões de repetição e de fato evoluir, tá? Então, a evolução humana, ela consiste em alcançar objetivos construtivos e felicidade. A evolução energética, ela consiste na perfeição, a busca da perfeição, tá? Então, não importa no que você acredita, fato é que padrões repetitivos existem e você, de uma forma ou de outra, faz parte disso e acaba se permitindo a isso, né? Percebe por que a gente fala que o autoconhecimento é tão importante e por que a terapia em si é o condutor mais assertivo para esse autoconhecimento? Então, no caminho da terapia, se descobre as origens de todos os problemas que se apresentam na sua vida hoje, de todas as emoções que você não compreende, mas que te fazem mal, e até mesmo de algumas doenças, né, que se manifestaram, né, aos poucos. Lembrando que 95% das doenças físicas, elas são causadas pelas emoções mal digeridas, né? E isso pode, de alguma forma, ser um reflexo também das vidas passadas, tá? Porém, você não precisa buscar terapia de vida passada para se tornar uma pessoa melhor e mais assertiva sobre os seus objetivos, tá? Basta uma terapia que te ajude a usar os seus fracassos e as suas fortalezas a seu favor, para viver uma vida mais leve e mais próspera, né? Da forma mais natural possível, tá? Então, eu me recordo até que tem uma frase que eu ouvia muito de um professor de ciências, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E ele dizia assim: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
E é isso. Como somos todos natureza, o que existe na natureza é energia, então é isso que nós somos. Pura energia em transformação, tá? Então, cabe a cada um de nós aqui sair dessa coisa de repetições de padrões que afetam demais a nossa vida. Então, cabe a você fazer diferente para sair do sofrimento e se tornar, sim, uma pessoa mais próspera, mais saudável e mais feliz, tá bom? Essa live foi um pouquinho mais rápida. Essa live ela vai estar completa lá no YouTube, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, o canal é novo, faça a sua inscrição, dê um joinha para que chegue a mais pessoas e que você possa também usufruir de mais informações lá, ok? Então, um grande beijo a todos e sim, até a semana que vem, quarta-feira, 18 horas, nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, tchau!